Buenas moçada! Depois de mostrar o drama de como foi a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, na região metropolitana, o documentário especial aqui do canal Viver Agora vai te levar ao Vale do Taquari, a região mais atingida do Rio Grande do Sul. Vamos conhecer as pessoas, as histórias que passaram os nossos irmãos da Serra Gaúcha, na região mais atingida do Rio Grande do Sul. Bora junto então conhecer a história desses vencedores que nos inspiram a não parar, a continuar na jornada. Buenas amigos, eu sou o Vander Dias, esse aqui é o canal Viver é Agora. Estamos preparando esse super documentário, esse é o 5º episódio dessa série documentário de um ano da maior tragédia climática no Rio Grande do Sul, a grande enchente de 2024. E dessa vez fomos até o Vale do Taquari e vamos te mostrar tudo dessa região, que é a região mais atingida do Rio Grande do Sul. Estivemos na cidade de Estrela, Lajeado, Marquês de Souza e Cruzeiro do Sul, para te mostrar como esse povo da Serra Gaúcha, com a sua resiliência, com a sua coragem e com a sua fé, está mostrando que é possível dar a volta por cima e seguir na jornada. Então, bora junto conhecer o drama dos nossos irmãos da Serra Gaúcha, do Vale do Taquari. Gente, estamos em Estrela. Estrela é uma cidade bem mais desenvolvida da região aqui do Vale do Taquari. Estamos aqui em frente a essa imponente igreja, Igreja Matriz, Igreja de Santo Antônio, uma bela praça. E o que eu queria destacar aqui em Estrela, além da beleza dessa cidade, da zona rural de Estrela ser riquíssima, é constatar que aqui em Estrela tu vai encontrar o moderno e o antigo. O moderno de uma cidade que já vai ganhando características de uma cidade já mais desenvolvida, e na medida que tu sai para a zona rural aqui em qualquer canto, 1 quilômetro para dentro de qualquer zona rural, já se depara com casario antigo, com estância, com fazendas, com lugares maravilhosos. Nós estamos aqui, tá aqui eu e a Niquinha tá junto comigo aqui. Nós estamos aqui a coisa de 500 metros do Rio Taquari. E por incrível que pareça, ele não chegou até aqui, porque aqui é bem alto em relação ao rio, é bem alto. Mas o que eu destacaria aqui nessa praça, além da beleza desta praça, é o cuidado que eles tiveram em cada detalhe. Aonde tu olha nessa praça aqui, tem detalhe, tem informação, e isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para uma cidade. É uma cidade que preserva a sua história,
E isso é admirável e eu quero deixar esse registro aqui. Parabéns para a cidade de Estrela. Está aqui do ladinho de Lajeado. O rio Taquari está aqui, 500 metros. Sim, foi ele, o rio Taquari. Lá está ele. Não dá 500 metros. 150 metros. Está passando ele aqui. E para sorte dessa região aqui, é uma região bem mais alta. Ele não chegou aqui em cima. Mas está passando ele lá, gigante e imponente. Eu queria fazer esse registro, já que paramos aqui em Estrela para almoçar. Eu queria fazer esse registro também da cidade de Estrela aqui. Eu e a Liquinha junto, nesse documentário, que é um conteúdo diferente, é um conteúdo com uma pegada diferente, mas ainda assim está sendo emocionante poder fazer e poder contribuir com cada cidade aqui do Vale do Taquari. Vamos embora, que ainda tem muita coisa pela frente. Bate aí, Nick. E eis que aí está ele. O poderoso rio Taquari. Ele acaba sendo o vilão, acabou recebendo o papel de vilão de toda essa tragédia. Claro que não foi só o rio Taquari, o rio Jacuí, o rio dos Sinos, o rio Caí, o rio Gravataí, o rio Vacacaí, todos eles juntos geraram um volume de água que o estado do Rio Grande do Sul não comportava. Aqui a gente está descendo uma calçada que nitidamente está desativada. Dá para ver só pelo volume de mato aqui que está desativado. Não está sendo usado porque na verdade ainda não tem um ano da grande enchente. E a gente pode imaginar esse cara aqui 33 metros acima do seu nível normal. Nossa Senhora! O rio Taquari, o poderoso rio Taquari. Essa escadaria aqui, ela vai dar acesso até o rio. Vamos descer mais um pouco aqui, tomando os devidos cuidados, sempre. Muito mato. Aí. Com certeza essa escadaria toda aqui ficou tomada d'água, com certeza. Nós estamos na cidade de Estrela, como os amigos viram ali o centro da Estrela, um lugar muito bonito. E daí, aqui dá acesso à água. Dá acesso à água. Poderoso rio Taquari. A gente vê nitidamente os barrancos totalmente derrubados, tomados. E aqui o acesso à água. Dá para ver que ele é um rio muito profundo. Dá para ver só na falta de praia, ó. Não tem praia. É 1 metro. 1 metro para dentro e puf, cai na profundidade. Majestoso e imponente rio Taquari. O rio que nasce ali na região de São Valentim, no encontro do Rio das Antas e o rio Carreiro. Ele vai nascer lá em cima, coisa de 50 quilômetros para cima, na região de São Valentim, é onde o rio Taquari nasce. Na verdade, ele é praticamente uma continuação do Rio das Antas. Ali na região de São Valentim, ele muda de nome, deixa de ser Rio das Antas, que vem lá do meio da serra, que nasce lá na região de Cambará, atravessa toda a Serra Gaúcha e vem descer, e ali em São Valentim ele encontra um outro rio com volume considerável, que é o rio Carreiro, e dali vem os dois juntos, e ali ele ganha o nome de Rio Taquari, atravessa todo o Vale do Taquari e vai-se embora. Passa aqui por Estrela e vai-se embora, e vai descer até lá o rio Jacuí, lá na cidade de Triunfo, a coisa de 200, 250 quilômetros abaixo. Ele finalmente vai desaguar no rio Jacuí. E daí para frente é o Jacuí que leva toda a água do Rio Grande do Sul até a região metropolitana. Então, todo esse complexo de rio do Rio Grande do Sul, todo esse complexo de rios, todos eles estão interligados na grande bacia hidrográfica do estado do Rio Grande do Sul, para que essa água toda chegue lá em Porto Alegre, no delta do Jacuí. E aí a gente começa a entender bem, claramente,
como foi a dinâmica desse evento, que é o pano de fundo desse documentário que a gente está produzindo, que eu espero que os amigos estejam curtindo. E aqui estamos nós entrando na cidade de Lajeado agora, e aqui está ele, o Rio Taquari, na divisa entre Lajeado e Estrela. E quem viu essas imagens aéreas aí, quando que a gente imaginava que esse Rio Taquari, esse rio que agora está passando aí menos 20, 30 metros de altura, ia subir 33 metros de altura, ia passar por cima da ponte, e graças a Deus não levou a ponte se preservou aqui, embora muito danificada, como a gente pode acompanhar aqui, ó, nas imagens, muito danificada, mas se manteve em pé, o que garantiu que a cidade consiga voltar ao normal, apesar de muito ainda, vários trechos interditados. A gente vê que o trânsito está bem pesado aqui ainda. E quem viu essas cenas, agora a gente vê a Havan aqui, a loja da Havan em Lajeado, onde a água passou praticamente por cima do telhado da Havan. Nessas imagens aéreas que os amigos acompanham agora aí. Olha o estado que isso aqui ficou e como está hoje o Rio Taquari. Imponente Rio Taquari. Incrível, incrível. Fica esse registro aí para os amigos. E agora sim, agora estamos chegando em Lajeado e nós vamos contar toda essa história. Toda a história de como foi essa tragédia, um ano da maior tragédia do Rio Grande do Sul. Buenas amigos, estamos aqui então, Marquês de Souza, nesse documentário que está sendo emocionante da gente fazer, porque é cada história, é cada família, é tanta destruição. A gente lá na região metropolitana de Canoas, eu sou de Canoas, né? A gente sofreu bastante com essa enchente. Ela mexeu com a vida de milhares de pessoas. Mas aqui no Vale do Taquari, o nível de destruição foi de um nível nunca antes visto. A gente vê senhores e senhoras de 70, de 80, de 90 anos de idade, todos eles falando a mesma coisa. Eu nunca tinha visto o que eu vi. Nunca imaginei passar pelo que eu passei. Os rios aqui, o principal rio que corta a região aqui, por isso que dá o nome a essa região, Vale do Taquari, é o Rio Taquari. O Rio Taquari, gente, é um rio imenso. Os amigos que acompanham o conteúdo do canal há mais tempo sabem do que eu estou falando. Esse rio subiu 33 metros de altura.
33 metros de altura para um rio do tamanho do rio Taquari, a gente faz a dimensão e estando aqui no Vale do Taquari, pessoalmente, aí a gente entende o que aconteceu aqui, o tamanho da destruição que o Vale do Taquari passou. E é por essa razão que a gente está aqui. Eu me chamo Vander Dias, esse é o canal Viver é Agora, e a gente tinha a obrigação moral, já que é um canal que fala de natureza e aventura e positividade, e tantos conteúdos que a gente fez por esses rios do Rio Grande do Sul. No momento que essa enchente faz 1 ano, a gente tinha a obrigação de vir aqui e dar esse apoio para essa região tão linda do estado do Rio Grande do Sul. E o chamamento que fica nesse documentário: venham conhecer o Vale do Taquari, venham conhecer Lajeado e região. Vocês vão se apaixonar pela natureza exuberante desse lugar. São vales, são rios, são cachoeiras, são lugares um mais lindo do que o outro. E fica o convite desse documentário aqui para os amigos conhecer o Vale do Taquari. Por que Marquês de Souza? Por que a pousada Camping da Pedra, que nós vamos conhecer agora? Marquês de Souza é um município aqui vizinho de Lajeado. Ele é cortado pelo rio Forqueta, que é um afluente do rio Taquari. Eles vão se encontrar cerca de 30 quilômetros aqui abaixo. Tem a foz do rio Forqueta, entregando toda a sua água para o rio Taquari. Esse rio Forqueta que eu vou mostrar para os amigos, que está passando aqui do ladinho da pousada Camping da Pedra, ele subiu, meus amigos, 17 metros. E aí a gente começa a entender toda a mecânica de como foi toda essa destruição. Marquês de Souza é conhecido como capital gaúcha dos campings. Então a galera que curte camping, a galera do motorhome, a galera das Kombi Home e a galera que curte acampamento, com pegar sua família e vir fazer um acampamento, aqui em Marquês de Souza tu vai encontrar muitas opções de camping. E por que o Camping da Pedra? Primeira vez que a gente está vindo aqui. Já quero deixar um abraço aqui para os nossos amigos, o Gilberto Giovanella, conhecido como Beto, e o nosso amigo Astor Fux, que é o proprietário aqui da pousada Camping da Pedra. Esse que é um dos campings mais tradicionais aqui de Marquês de Souza. 30 anos de história. 30 anos de história que em menos de 12 horas foi praticamente destruído. Então a gente queria dar esse apoio e na representação do Camping da Pedra a gente estende o nosso apoio para toda essa cidade e para todas as pousadas e os campings aqui de Marquês de Souza. É uma singela homenagem que o canal Viver é Agora está fazendo para essa região, para que a comunidade da Grande Porto Alegre, os gaúchos do estado do Rio Grande do Sul e outras regiões, os gaúchos da metade sul que ainda não conhecem essa região, os gaúchos da Serra Gaúcha, da fronteira, os gaúchos da fronteira com Santa Catarina, os gaúchos do litoral e os gaúchos da região metropolitana, venham conhecer a região do Vale do Taquari, que eu tenho certeza que vai valer muito a pena, porque é um lugar mais lindo que o outro. Tem o rio Forqueta, tem o rio Taquari, poderoso rio Taquari, que faz uma infinidade de cachoeiras de várias alturas, de vários estilos. É uma região riquíssima em natureza. Então é isso que a gente vai mostrar nesse episódio Vale do Taquari. E esse é o painel de fundo que a gente escolheu para dar esse apoio, para dar essa força, representando a comunidade aqui de Marquês de Souza, pousada Camping da Pedra, aqui em Marquês de Souza. Fica a mais ou menos 8 quilômetros do centro. A rodovia 386 está passando aqui em cima. O centro de Marquês de Souza ficou mais ou menos aqui 8 quilômetros para trás. Tu vai chegar e vai descer aqui nessa referência de endereço, vai descer da 386 e pronto. Vai chegar aqui, Pousada e Camping da Pedra. Aqui a gente está vendo o pórtico que tinha. Aqui era a entrada. Destruiu completamente. Destruiu o pórtico. A água subiu do leito do rio. Nós estamos a mais ou menos aqui a 50, 60 metros do rio de distância. E a água veio, subiu 17 metros do rio
e tomou conta de todo esse vale aqui. Chegou até aquele pinheiro. O pinheiro foi a demarcação da água. A água subiu aqui, tudo isso aqui emparelhou de água e a água chegou até aquele pinheiro. Então, aonde eu estou agora aqui, eu estaria submerso pela água, totalmente submerso pela água. Para os amigos terem uma ideia da altura aonde a água chegou. Agora vamos lá, vamos conhecer em detalhes a Pousada e Camping da Pedra, que reinaugurou em dezembro de 24, a duras penas, com o apoio da comunidade, com o trabalho árduo aqui do Beto e do seu Astor. Se dedicaram com as suas famílias, se dedicaram demais e conseguiram reinaugurar em dezembro. Ainda estão passando por grandes dificuldades, porque o nível de destruição aqui foi imenso. Eles perderam 11 cabanas, perda total, destruição total. Além dessas 11 cabanas, o seu Astor, que é o proprietário aqui da pousada, ele perdeu a casa dele, que ficava também aqui dentro da pousada. Ele perdeu completamente a casa dele. Foi perdido toda a estrutura de restaurante. Então, os prejuízos são imensos e essa é a grande intenção do canal, é dar esse apoio para essa comunidade, para esse camping que representa todos os campings aqui da região. É o camping mais antigo da região, são 30 anos de história dessa pousada, desse camping, e essa foi a razão da gente estar aqui em Marquês de Souza, aqui no Camping da Pedra. Então vamos lá, vamos conhecer a Pousada e Camping da Pedra, que reinaugurou em dezembro, agora de 2024. A estrutura já foi, alguma parte já foi reconstruída para te receber, tu e a tua família. Ainda sobraram 8 cabanas inteiras, depois a gente vai mostrar em detalhes ali. Ainda tem 8 cabanas. A estrutura física de camping ainda está em reconstrução, mas já tem algumas áreas que tu pode montar a tua barraca. Tem toda a estrutura aqui para te ficar tranquilo com a tua família e curtir um fim de semana, um feriadão tranquilo em meio a essa natureza exuberante que vocês estão vendo aí. Agora são mais ou menos 7 horas da manhã, o sol vai começar a despontar ali na montanha. Está começando a aparecer os primeiros raios de sol ali. E esse é o cenário que tu vai ter, tu e a tua família, visitando aqui a Pousada e Camping da Pedra. Vamos lá. Vamos conhecer então em detalhes a Pousada Camping da Pedra. Na verdade, a dinâmica da enchente aqui, nós estamos a cerca de 60, 70 metros do rio, e lá naquela curva, lá ao longe, é uma curva mais baixa, e lá foi onde a água começou a transbordar. Ela transbordou nesse ponto aqui, nessa curva do rio. O rio segue seu leito original aqui, depois eu vou lhe mostrar para vocês a maravilha que é esse rio Forqueta. Há coisa de 30 anos atrás, eu e a Paula estivemos aqui, não exatamente em Marquês de Souza, estivemos em Lajeado e se banhamos nas águas desse rio aí, há mais ou menos 30 anos atrás. Hoje, a gente volta 30 anos depois para contar essa história e dar esse apoio para essa região. E esse foi o ponto onde ele rompeu. Aqui ele rompeu e aí ele foi subindo e foi só ganhando volume e velocidade. Na medida que esse braço aqui veio para cá, esse braço de correnteza foi subindo e veio arrastando tudo que encontrou pelo caminho, inclusive, infelizmente, a casa do seu Astor, que ficava bem aqui. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho o que sobrou da casa do seu Astor. Aqui tem uma sanga que agora ela está seca. A gente está vendo que ela está seca agora aqui, mas essa sanga aqui, ela transbordou. Na medida que ela ganhou a água do rio, ela veio levantando junto com o rio e passou, pegou em cheio o pórtico que tinha aqui. Então o pórtico ele foi completamente destruído por essa correnteza. Essa sanga aqui, ela transbordou e o volume de correnteza foi só aumentando, só aumentando. E na medida que essas correntezas, a correnteza que transbordou e a correnteza que subia lá no rio, no leito original, elas foram se encontrando aqui nesse entremeio, o volume de água foi só subindo. Foi só subindo, foi só subindo, e o nível de destruição, obviamente, foi só aumentando. O drama que essas famílias passaram aqui, a gente vai entender depois.
numa entrevista que a gente vai fazer aqui. Nós vamos conhecer as famílias, a família Giovanella e a família Fuchs, que são os proprietários aqui que tocam a posada Camping da Pedra. Aqui já a gente vai ver os sinais do que sobrou das destruição de tudo. Tudo que sobrou, tudo que foi destruído. Tinha um parquinho, uma pracinha, conhecido como playground. Aqui no interior a gente chama de pracinha. A pracinha da criançada. Tinha um playground aqui para a criançada, foi totalmente destruído, totalmente retorcido. Aqui foi uma das coisas mais dolorosas, inclusive para mim. Porque quem conhece o canal sabe do quanto a gente ama a história. Porque a história conta os nossos antepassados. A história conta de onde a gente veio, quem a gente é. E o canal Viver é Agora, ele tem um apreço pela história, e os amigos que acompanham o conteúdo da gente sabem do que a gente está falando. E aqui dá um nó na garganta. Aqui dá um nó na garganta, porque aqui era um museu. Museu que o seu Astor fez. E ele estava me contando que nesse museu aqui, que foi completamente destruído, tinham peças raríssimas, raríssimas, que nem o Museu de Lajeado e nem o Museu de Marquês de Souza tinha. E infelizmente foi totalmente destruído. Foi totalmente destruído. Não sobrou nada. As paredes, ó, não sobrou nada, 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 nada. A única coisa que sobrou do museu foi a fundação. A única coisa que sobrou foi a fundação. E algumas poucas peças aí que a água não levou. Então aqui a gente vê as peças dos antigos colonos. Marquês de Souza, que é composta pela colônia alemã e a colônia italiana. As duas colônias estão presentes aqui em Marquês de Souza. E aqui a gente vê vários utensílios que sobraram. Claro, de forma desorganizada. Aqui a gente vê uma bomba d'água que puxava água de poço. São peças muito antigas. O seu Astor e o Gilberto disseram que vão organizar, vão tentar organizar de novo. Aqui a gente vê uma máquina de costura muito, muito antiga. Várias peças que faziam parte do dia a dia dos colonos. Aqui a gente vê um plantador de muda que os colonos usam na lavoura, uma furadeira, aí ó, os amigos que conhecem, ó, furadeira manual. Isso aqui tem pelo menos, ó, no mínimo uns 100 anos, no mínimo uns 100 anos, aqui. Agora infelizmente se perdeu muita coisa, tinha muitas peças raras. Imagina uma furadeira, gente, furadeira manual que certamente participou da construção das primeiras casas aqui da região. Essa furadeira que foi operada por mãos de senhores artesãos, carpinteiros, que provavelmente construíram as primeiras casas aqui da região. Hoje ela está jogada aqui. Várias peças antigas, várias peças antigas, uma verdadeira relíquia do seu Astor. E ele tinha uma paixão por esse museu e infelizmente se perdeu. Aqui, sinceramente, eu não conheço essa máquina. Não conheço essa máquina aqui, nem eu conheço, não faço a menor ideia que máquina é essa e o que ela faz. Mas eu sei que ela é muito antiga, parece uma prensa. Lembra uma prensa? Onde o cara pisava o pé aqui, alguma coisa, pressionava. Aqui tem uma mangueira. Eu não faço a menor ideia do que essa máquina fazia. Mas é muito antiga. E está aqui. Na verdade, isso aqui foi as poucas peças que sobraram desse museu, que tinham peças raríssimas,
que inclusive o Museu de Lajeado e Marquês de Souza não tinha as peças que o seu Astor tinha aqui no Museu da Pousada. E, infelizmente, foi o que sobrou do museu. Aqui fica o registro de um pedaço da história. Aqui foi perdido um pedaço da história de Marquês de Souza, infelizmente. Olha aqui, isso aqui é uma espécie de plaina, a plaina que os colonos usavam para aplainar madeira. Algumas peças sobraram, mas nem perto do que o seu Astor tinha. Infelizmente, a correnteza passou levando tudo o que tinha por aqui. E o museu ficou bem na reta desse braço de correnteza que veio aqui por cima. E na medida que os dois braços se encontraram, o braço original do rio, o braço original do leito do rio e esse braço que veio aqui pela lavoura, na medida que esses dois braços se encontraram, aí sim, aí foi restaurante, aí foi a casa do seu Astor, foi toda a estrutura do restaurante destruída, todas as churrasqueiras que tinham aqui, agora eles já construíram algumas novas, todas as churrasqueiras que tinham aqui, o arvoredo todo, essas imagens que os amigos estão vendo, é como era. A gente vai ver muito isso aqui, o antes e o agora. Olha que coisa impressionante, um arado. Esse arado aqui, no mínimo, mais de 100 anos, no mínimo. Olha que coisa impressionante, puxado por boi. Ele era puxado por dois pares de boi, uma junta, se chamava a junta de boi, que ficava aqui na frente. E o operador ficava sentado aqui, e aqui ele operava a altura do arado. A altura que ele queria arar a terra. Na medida que os bois iam puxando, ele ia controlando esse arado aqui, para fazer a altura da verga que ele queria. Isso é algo muito, muito, muito antigo. Estava procurando a data aqui, mas não tem, mas isso aqui é muito antigo. Esse cara tem muita história para contar. Aqui, sem sombra de dúvida, a gente está olhando para um pedaço da história da colonização aqui do Vale do Taquari, porque isso aqui era algo da maior tecnologia há 100, 150 anos atrás. Era algo da maior tecnologia. Isso aqui poupava o trabalho dos colonos. Imagina que isso aqui tudo era feito com braço. E quando chega uma máquina dessas aqui, revolucionou a vida desses colonos. E claro que eram raros os que podiam ter um desses aqui na sua lavoura. Hoje ele está aqui abandonado. Mas certamente o seu Astor, o Betos, se Deus quiser, vão se organizar e vão poder recuperar todo esse museu e toda essa história que está aqui. E essa é a nossa torcida, essa é a nossa esperança. Por isso que a gente vai fazer muito a convocação do povo gaúcho que venham conhecer o Vale do Taquari. Pega um fim de semana, pega o teu carro, pega a tua família e vem conhecer o Vale do Taquari, porque vale muito a pena e tu vai estar ajudando essas pessoas. Vai estar ajudando essas pessoas que mantêm essa região, a tradição, a cultura, os valores do interior do Rio Grande do Sul. Aqui a gente vê uma casa típica da colônia italiana. Nós já contamos a colonização alemã nesse canal. Fizemos homenagem no ano passado, 2024, foi comemorado o bicentenário da colonização alemã no Rio Grande do Sul, nesse vídeo aí que os amigos estão vendo, nesse vídeo aqui, ó. Ficam à vontade para conhecer a história da colonização alemã no Rio Grande do Sul. E eu me comprometo para fazer a história da colonização italiana no Rio Grande do Sul. Vamos fazer em breve esse documentário também. Então, ó, já te inscreve no canal e vem junto com a gente, porque esses são os resgates que a gente vai fazer nesse canal. Wander, e que ruína é essa aí que a gente está vendo agora?
Gente, essa é a casa do proprietário, do seu Astor. Ou melhor, o que sobrou dela. Isso foi o que sobrou dela. Eu vou pegar aqui pela frente para os amigos terem uma ideia. A gente, como eu disse para os amigos, a gente vai ver muito o antes e o agora. Aqui foi o que sobrou. E essa é a casa. E aqui as ruínas do que sobrou dessa casa. O próprio proprietário, seu Astor, ele foi resgatado às pressas, saíram às pressas daqui, porque a correnteza estava tomando conta de tudo e como vocês viram, a sangue que passa aqui, ela estava transbordando, e aqueles que não saíssem a tempo daqui, infelizmente iam ficar submersos, porque a água, exatamente nesse ponto onde a gente passou, a água estava passando a 3 metros de altura. Então aquelas pessoas que não saíssem rápido, a sanga não ia deixar sair mais. Então a gente imagina o pavor que foi, o pavor que essas pessoas passaram, vendo todo o seu patrimônio, tudo sendo perdido, patrimônio construído há 30, 40, 50 anos. Depois a gente vai ter a oportunidade de conhecer a história do seu Astor e a história desse lugar, e aí os amigos vão entender o porquê que o canal Viver Agora escolheu esse lugar, e aí a gente vai entender o que passou essas pessoas. Vamos lá então, vamos lá conhecer a praia, vamos lá conhecer o rio, vamos botar o pé na água. Aqui é o acesso, hoje é o acesso, hoje o acesso aqui é pela essa estradinha de pedra que dá acesso ao rio, acesso à praia, o rio de água cristalina. Vamos ali conhecer a praia então. Aqui é a praia, aqui dá acesso ao rio. A gente vê que é uma praia bem limpa, bem organizada, bem conservada, com bastante placa de orientação. A água, o acesso à água é tranquilo. Tem uma demarcação aqui por boias, porque claro, como a gente está podendo observar, só pelo movimento da água e pela cor, a gente vê que tem um canal aqui passando aqui, tem um canal profundo aqui. A profundidade aqui, segundo o que eu me informei, bate 6 metros de profundidade. Então tem que ter cuidado sempre, né? Cuidado redobrado, afinal de contas é a água, mas é um rio de água cristalina. Vamos botar o pé na água aqui para ver. Agora é 7 e pouca da manhã. Eu vou dizer para vocês, como eu sempre digo, a sensação, né? A sensação que a gente está tendo no momento. Eu vou dizer para vocês, bom, eu sou apaixonado pela água, né? Eu sou suspeito para falar, mas a água está muito gostosa. A água não está gelada. Acreditem em mim? Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim? A água não está gelada, gente. A água está uma delícia. Olha esse vale, olha esse paredão, hein? Olha que coisa linda. Meu Deus, quanta beleza. Quanta beleza. Sem dúvida nenhuma, a gente tem que agradecer a Deus. Sempre, sempre, sempre. Agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Deus pela natureza. Agradecer a Deus por estar vivo. Agradecer a Deus por ser testemunha de tanta beleza. Olha que coisa linda, gente. O Vale do Taquari. Cidade de Marquês de Souza. Aqui não é o Taquari. Esse aqui é o Forqueta. Esse é o rio Forqueta. É o rio Forqueta que nasce lá no sul de Soledade. É um riozinho menor chamado Fão. Tem um riozinho menor chamado Fão e vem o rio Forquetinha lá do sul de Soledade e se juntam os dois.
mais ou menos ali pelo sul de Soledade, cidade que fica mais aqui para cima, de Lajeado. E no sul de Soledade se juntam o rio Forquetinha e o rio Fão. E aí vem o rio Forqueta. E vem embora. Atravessa todos os vales aqui de cima, faz uma dezena de cachoeiras aí para cima e vai descer a mais ou menos 30 quilômetros aqui entre curvas e vales. Ele vai fazer a sua foz lá no rio Taquari, ele vai entregar sua água para o rio Taquari. Aí sim, aí o rio Taquari ele vai ficando cada vez mais gigante, vai ficando cada vez maior e vai ganhando cada vez mais volume. E ele atravessa todo o Vale do Taquari e vai desaguar lá no rio Jacuí, lá na cidade de Triunfo. Lá na cidade de Triunfo. Ele vai desaguar no rio Jacuí e aí sim. Aí o rio Jacuí diz para ele assim, ó, agora tu deixa comigo. Agora tu deixa comigo que eu vou levar toda essa água lá para o delta do Jacuí, em Porto Alegre. E lá eles vão se encontrar com mais 5, 6 rios. Rio Gravataí, Rio dos Sinos, Rio Caí, e lá fazem o delta do Jacuí, e depois vão fazer o Lago Guaíba, e depois vão fazer a grande Lagoa dos Patos, que nós acabamos de entregar um super documentário aí, com toda a volta para a Lagoa dos Patos. Fizemos 100% da Lagoa dos Patos, e quando que a gente ia imaginar o que a gente ia passar, porque a gente fez a expedição Lagoa dos Patos antes da enchente. E na expedição Lagoa dos Patos eu fiz referências sobre a enchente de setembro, que arrasou aqui o Vale do Taquari, mas que nem perto do que foi a enchente de maio de 2024. Incrível, incrível. Hoje nós estamos aqui no Rio Forqueta, aqui no Vale do Taquari. Incrível. Tá lá, essa é a visão que tu vai ter das tuas cabanas. A visão aqui do rio e desse paredão imenso aqui, paredão verde, ar puro. O ar dá para encher os pulmões aqui e a água muito tranquila, tudo muito demarcado, tudo seguro. Ali na boia dá mais ou menos 1,70 m a profundidade. Da boia para lá despenca no canal. Tem um canal de 6 metros de profundidade. Ah, e o meu caiaque, Trovão Azul, veio? Não, Trovão Azul não veio. Porque o objetivo desse documentário é mostrar a enchente. Mas eu prometo para vocês que nós vamos voltar aqui no Camping da Pedra. E eu vou descer daqui do Camping da Pedra até a barra do rio Taquari. Vamos descer 30 e poucos quilômetros de rio, pelo rio Forqueta, e eu vou mostrar que maravilha é esse rio e por onde ele passa. Prometo para vocês que vou fazer esse conteúdo. Então já te inscreve no canal aí e vem junto com a gente. Salva-vida. Temos salva-vida? Temos salva-vida. Temos salva-vida. Tem boias. Tem as boias que ficam aqui também. Total segurança. A praia é praia de rio, né? Então a gente está vendo aqui o cascalho. Essa areia aqui é areia trazida pela enchente. Isso aqui foi a enchente que trouxe, não tinha essa areia aqui, era só cascalho. Então a gente vê aqui o areal que veio com a enchente. E tá aí, essa é a praia aqui da Pousada e Camping da Pedra, onde tu vai passar um fim de semana, um feriadão tranquilo com a tua família, curtindo um lugar fantástico e ajudando essas famílias. Na verdade, essas famílias é no plural mesmo, porque na verdade uma pousada dessas aqui dá trabalho para quantas pessoas? Quantos funcionários que moram aqui em Marquês de Souza que trabalham numa pousada dessas? É por isso que a gente apoia essa iniciativa, é por isso que a gente dá esse apoio, por essa razão que a gente faz esse chamamento para a galera vir conhecer um lugar desse. Assim tu vai estar apoiando várias famílias, várias famílias. Então, fica à vontade para conhecer a Pousada e Camping da Pedra e conhecer esse lugar maravilhoso e te banhar nas águas hoje inocentes do Rio Forqueta. Beleza? E esse conjunto de cabana aqui, essa primeira aqui foi completamente destruída.
agora ela está sendo reconstruída. E as demais cabanas que ficaram nessa parte aqui, como elas estão na parte mais alta, aqui é uma parte mais alta, elas conseguiram resistir. Já o que ficou na linha da correnteza aqui, que veio por trás, destruiu tudo. Mas temos ainda 8 cabanas aqui que sobraram. Então, essa primeira aqui foi completamente destruída. Agora ela está sendo reconstruída. Então, na verdade, é um conjunto de 9 cabanas ainda. Essas 8 aqui são originais que sobraram. Claro que, como os amigos estão vendo nas imagens, foram brutalmente afetadas. Agora elas foram reconstruídas. Houve perda de telhado, estrutural, tiveram que refazer muita coisa. Mas tem 8 cabanas aqui pronta, completa. E o fantástico é que fica aqui, de frente para o rio. Tu amanhece com esse visual. São bem disputadas, inclusive algumas alugadas para o ano inteiro. Então fique esperto, já faz a tua reserva com antecipação, porque o pessoal aqui faz a reserva até para o ano inteiro, inclusive dessas cabanas que vocês estão vendo aí. Bom dia! Cabanas equipadas com internet, com todo o conforto, com tudo que tu precisa. E essas foram as que sobraram. Infelizmente as outras 11 foram completamente destruídas. Tem, para quem quiser barraca também, pode ficar em barraca. Estrutura completa, cabanas com ar-condicionado, internet, todo conforto, tudo. E de frente para o rio. De frente para o rio. Na verdade, essa enchente, que é o pano de fundo de todo esse documentário, ela faz a gente refletir sobre a natureza. Eu estava conversando agora há pouco aqui com a vizinha e estava imaginando, né, um rio tão inocente, tão lindo. A água está correndo lá embaixo, lá de forma tão inocente, tão pura. E a gente vê essa natureza tão exuberante aqui, tem esse vale imenso aqui. Marquês de Souza. Tem esse vale imenso e o rio passando, seguindo o seu curso de forma tão mansa, tão serena. E de repente esse rio sobe 15, 16, 17 metros e simplesmente toma conta de tudo. Toma conta de tudo e passa varrendo e destruindo tudo. Aqui é o que sobrou. Aqui é o que sobrou de uma dessas cabanas que a gente estava vendo ali. Ela era assim e ficou assim. Foi só o que sobrou. Aqui a correnteza, na verdade, aquela correnteza que vinha lá do fundo e a correnteza que vinha desse leito original aqui, elas se encontraram as duas aqui. Se encontraram as duas. Então essas aqui só sobraram porque elas estão numa parte mais alta. E daqui para frente, essa correnteza se encontrou, a que veio de lá e a que foi daqui, a original. As duas se encontraram e aí não teve jeito. Aí tudo que teve pelo caminho foi destruído. Foi destruído completamente essa cabana. Toda a estrutura do restaurante foi destruída, tudo. A casa do seu Astor, que fica ali na frente, foi destruída. E junto, 11 cabanas do outro lado também foram completamente destruídas. Ok, gente, agora vamos lá em cima para vocês terem uma ideia de quanto esse cara aqui subiu. Vamos embora. E eu vou falar em áudio remoto aqui para os amigos terem uma ideia, porque às vezes falando a gente não consegue entender. Mas aqui dá para ter uma ideia de onde está a câmera e do ponto que eu estou. Dá uma diferença de mais ou menos 17 metros de altura. E isso a gente tem ideia do que é a força da natureza. Então isso para vocês terem uma ideia. Dá para ter uma ideia bem clara do que significa essa diferença de altura aí. A água chegou nessa viga aqui. Isso dá uma diferença de mais ou menos 16, 17 metros de altura. Para um rio desse tamanho, agora a gente começa a entender todo o estrago, toda a destruição que ele fez aqui na Pousada e Camping da Pedra. Esse documentário ele está sendo desafiador por toda a sua dinâmica e ao mesmo tempo emocionante, porque a gente passou também por isso. Então, todas as histórias das pessoas,
as perdas materiais, e a gente vai ver a história das pessoas que perderam entes queridos, e aí sim, aí não tem preço. Toda a perda material, a gente vai, a gente corre, a gente batalha, a comunidade se ajuda, a comunidade aqui de Marquês de Souza, Lajeado, Roca Salles, Mussum, Arroio do Meio, Encantado, todo o Vale do Taquari é uma comunidade muito unida, muito forte. Essa enchente de 2024 aqui no Rio Grande do Sul, ela trouxe essa mensagem muito forte. Porque a gente que participou dos resgates das pessoas, dos cachorros, dos gatos, dos cavalos, eu fiquei 4 dias sem dormir praticamente, sem dormir. Eu não sei nem da onde eu estava tirando energia mais, mas a gente tirava energia. A gente tirava energia porque tinham pessoas que estavam muito pior que a gente. E assim como a gente tira energia agora, no momento que essa enchente faz 1 ano, para vir aqui no Vale do Taquari e para reviver tudo isso, reviver essas histórias, contar as histórias dessas pessoas, para registrar a história dessas pessoas, para que esses entes queridos que partiram, eles fiquem eternizados aqui nesse documentário. Então daqui a 10, 20, 30, 40, 50 anos, a história dessas pessoas ficou registrado aqui, inclusive a nossa, ficou registrado aqui também. Nós que fomos vítimas lá em Canoas, a gente vem aqui no Vale do Taquari e a gente vê que a gente lá em Canoas não passou nada. Não sofreu nem a metade do que essa comunidade, do que esse povo aqui passou. Estando aqui, a gente revive tudo, passa um filme na cabeça da gente. Eu fico imaginando aqui, porque lá, na madrugada do dia 3 para o dia 4 de maio, quando o Delta do Jacuí entrou rasgando a cidade de Canoas, correntezas para tudo que era lado, em tudo quanto era bairro, e a gente achava que a gente tinha passado um pânico lá, um pânico. E aí quando a gente vem aqui no Vale do Taquari, eu fico imaginando o que foi, o que essa gente aqui passou. Lá está ele. Lá está ele. Lá está ele. O Rio Forqueta. Aqui está ele. Inocente. Inocente. Manso. Calmo. Cristalino. Seguindo o seu curso natural. E o que muitas pessoas me perguntavam naquele maio de 2024, naquelas noites, naquelas madrugadas, crianças, mulheres, homens, idosos e idosas, desesperados, cachorro se afogando, gato se afogando naquelas correntezas, cavalo se afogando, e a gente naquele caos total, caos. E a pergunta que mais as pessoas me faziam: por que Deus está fazendo isso com a gente? As pessoas em pranto, crianças, mulheres com crianças no colo, pais com crianças, com televisão no colo, no meio, com água na altura do peito tentando sair. E as pessoas chorando em prantos faziam essa pergunta para a gente. Por que Deus está fazendo isso com a gente? E a resposta era difícil de encontrar naquele momento, era bem difícil. A gente amparava aquelas pessoas e eu só dizia assim, ó, vamos sair daqui, só vamos sair daqui, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Vamos sair daqui, vamos sair com vida, vamos para uma zona segura que vai dar tudo certo. E depois, por muito tempo, eu fiquei refletindo sobre essa pergunta que eu recebi várias vezes. Por que Deus está fazendo isso com a gente? E agora, vendo aqui o Rio Forqueta passando mansamente aqui atrás de mim, eu não vou dizer que eu tenho a resposta, porque eu não tenho a resposta para essa pergunta tão difícil. Uma pessoa que está passando por um momento tão difícil, a pessoa está prestes a perder sua vida. Já perdeu sua casa, já perdeu seu carro,
já tinha perdido talvez o seu cachorro, o seu gato de estimação. Imagina o terror que é para uma criança de 9, 10 anos perder seu gato, seu cachorro de estimação. Nós que temos gato e cachorro e amamos eles demais. Nossa Senhora, eu fico imaginando não, eu vivi isso, Cristo, eu vivi isso. E eu fico agora imaginando o terror que foi para esses pequenos, para as mulheres, para os homens. Eu via homem de barba na cara, chorando copiosamente, porque ele não tinha conseguido salvar o cachorro dele. Eu disse, tá, mas qual é o endereço? Onde é que ele está? Não adianta, moço, não adianta, porque eu não consegui tirar a coleira dele. É mole? Não é fácil. Mas a resposta, vendo o rio Forqueta passando aqui atrás de mim agora, a resposta para essa pergunta que tantas pessoas me fizeram, eu consigo mais ou menos concatenar essa resposta, produzir essa resposta. Na verdade não é Deus, não foi Deus. Não foi a natureza que resolveu fazer isso com a gente, não foi a natureza que resolveu destruir com tudo e acabar com tudo e matar gente e perder tudo. Não, não, não. Não foi a natureza que fez isso. A natureza, ela só é a natureza. O rio, ele é um rio. Ele vai, na medida que ele ganha água, ele vai subir, ele vai transbordar e ele vai seguir o seu curso. E se no curso dele tiver estruturas, não há o que fazer. É apenas a natureza sendo a natureza. Ah, Wander, então tu quer dizer então que esses eventos acontecem toda hora? Claro que não. Um evento dessa monta levou 83 anos para acontecer. Aconteceu em 1941 e 83 anos depois, 2024, aconteceu novamente. E ele deixa ensinamentos para a gente. O que a gente está fazendo? O que nós estamos fazendo com a natureza? Qual é a nossa relação com a natureza? Isso é o mais perto da resposta que eu posso chegar. Que no meio disso tudo, a mensagem que fica é como a gente está se relacionando com a Mãe Natureza. É a única resposta mais perto que eu consegui encontrar. Se os amigos aí conseguiram achar outras respostas, por favor, participa desse documentário e deixa aqui embaixo. O que tu entendeu desse evento? Os gaúchos que passaram e os amigos de todos os estados que vieram ajudar a gente aqui no Rio Grande do Sul. O que vocês alcançaram? Que mensagem foi essa? Que mensagem vocês alcançaram de tudo isso que se passou? Essa fica para vocês refletir junto com a gente aqui também. Por que eu estou aqui? Por que eu estou aqui? Aqui, gente, aqui ficou somente a terra do que eram 11 cabanas. Aquelas cabanas que a gente viu do lado de lá, tinham mais 11 cabanas do lado de cá. 11. Até lá aquela árvore tinham cabanas. Não sobrou nada. Não sobrou absolutamente nada. Nem, tem resquício aqui de que foi uma fundação um dia aqui. Resquício. Se por um lado o museu sobrou ali uma estrutura de fundação, pois aqui foi arrancado tudo. Foi lavado tudo. Por que a destruição aqui foi tão agressiva? Porque aqui se encontraram as duas correntezas. A gente está vendo o rio ali, o rio passando, e aqui a outra correnteza que vinha, que cobria aquela Kombi ali, tranquilamente, passava por cima daquela Kombi 1 metro e pouco. Aqui as duas correntezas se encontraram, a original e a que transbordou. E aqui sim, aqui então pegou muita força de correnteza, muita força. Essas cabanas que tinham aí 2,5 metros, 2,70 metros de altura,
com o telhado chegava a 3, 4 metros, a água passou por cima do telhado. E aí que está o detalhe, e aí que a gente vê o perigo que representa uma enchente. O grande perigo de uma enchente não é a água. O grande perigo de uma enchente é o que a água traz junto com ela. Então vocês imaginam a força da água trazer junto com ela um poste de concreto. E é um poste de concreto que a gente está vendo aqui, que não é de qualquer redezinha, não. É um poste praticamente de alta tensão. Então é uma estrutura pesadíssima. A gente vê aqui que ela quebrou, ela colapsou completamente. E aí a gente consegue ter uma noção da força dessa correnteza e o perigo do que vem junto com ela. Então a destruição, na verdade, é o que vem junto com ela. Não é a água em si. Se fosse somente água, a destruição seria bem menor. Bem menor. Embora que a correnteza da água já destrói um bocado de coisa. Mas imaginem uma correnteza passando aqui da lavoura para esse campo, esse potreiro, com 4, 5 metros de altura, trazendo eucaliptos inteiros, como o relato do Beto e do seu Astor, e depois os amigos vão ter a oportunidade de conhecer eles e a história deles. Eles vão contar a história deles. E aí os amigos vão entender o que foi que aconteceu aqui. Então, a destruição total era em função dessas árvores inteiras. A gente viu ribanceiras que desceram desses morros. Inclusive tem uma ali. Essa aí que os amigos estão vendo agora. Eu vim até aqui para mostrar, ó, essa aí, ó. Vocês imaginam essa ribanceira descendo, o que trouxe de árvore para dentro desse rio. E todas essas árvores descendo junto com a correnteza. Foi isso que fez toda essa destruição. Então, o risco, o perigo de uma enchente não é só a água, e sim o que vem junto com ela, a destruição que representa tudo isso. E aqui a gente vê a força dessa correnteza. Olha o tamanho do poste. De onde veio isso? Só Deus sabe. De onde veio, só Deus sabe. Mas veio parar aqui, trazido pela força da água. Então, destruiu tudo. Destruiu tudo. Tudo que estava pelo caminho, destruiu tudo. Aqui não sobrou nem fundação. A gente vê as marcas do chão, da onde a correnteza lavou, arrancou o solo. A gente vê os veios que a correnteza fez aqui. Porque na medida que essa correnteza ela vinha, ela enchia aqui, e aqui ela fazia uma curva e aqui ficou emparelhado no leito do rio. Então o leito do rio ele foi lá no pé daquela fundação, daquela casa, mais ou menos a altura do Pinheiro, lá que é a referência que a gente viu no início. Emparelhou tudo aqui. Porque o outro lado tem uma ribanceira, um morro imenso, uma montanha imensa aí de uns 200, 300 metros de altura. Então pro lado de lá ele não tinha para onde ir. Ele veio todo para cá. E essa foi a dinâmica do estrago que essa gente sofreu aqui. Então tá aí. Fica esse registro aqui. Pousada e Camping da Pedra. Fica esse registro. E agora chegou a hora de conhecer as pessoas, como esse canal sempre fez, em tantas aventuras e expedições nesses 3 aninhos de canal, 3 aninhos apenas. Fica à vontade para conhecer o canal, tu que está chegando agora, e tem mais de 350 vídeos aqui no canal. Nesses 3 aninhos a gente curtiu muita aventura, muita natureza, muitos lugares legais e muita gente legal que a gente sempre fez questão de mostrar. E eu tenho certeza que as pessoas de coração bom,
elas estão alcançando a proposta que a gente quis mostrar nesse documentário. Esse documentário aqui, ele nunca, em nenhum momento, ele quis ser sensacionalista. Na verdade, o grande objetivo desse documentário aqui é conscientização, a nossa relação com a natureza e a nossa relação com o próximo. Essa enchente mostrou muito isso. E eu acho que essa é a grande mensagem que fica de toda essa tragédia. O povo pelo povo, a empatia das pessoas que são capazes de olhar pelo outro e dizer: poxa, eu perdi muito, mas aquele ali perdeu mais, eu vou lá ajudar. Eu perdi roupa, eu perdi meu carro, mas aquele ali vai perder a vida, vai perder o pai, vai perder a mãe se eu não for lá e ajudar ele agora. Então isso mostrou claramente, e essa é a grande mensagem que a gente quer deixar. Então vamos lá conhecer a história de quem viveu esse lugar, de quem estava aqui naquele fatídico fim de abril de 2024. A história das pessoas que construíram esse lugar, que fizeram a história desse lugar e que passaram por essa tragédia, mas que passaram com vida e vão dar a volta por cima e vão reconstruir esse lugar aqui, se Deus quiser, e com a ajuda dos amigos que estão vendo esse documentário, que virão visitar e que virão aqui para o Vale do Taquari e que irão para outros campos e outras pousadas. Marquês de Souza é a capital gaúcha dos campings. E eis que aí está ele, agora sim, agora dando bom dia de corpo inteiro. Bora lá conhecer a história do Astor e do Gilberto. Vamos embora. Ok, gente, chegou a hora então de contar a história de quem começou tudo isso aqui. Na verdade, por que Marquês de Souza? Porque Marquês de Souza é a capital gaúcha dos campos, como a gente já contou no momento que a gente fez o registro externo. E por que o Camping da Pedra? Já que é a capital gaúcha dos campos, por que exatamente esse camping? Pela primeira vez a gente está vindo aqui. Tivemos o prazer de conhecer o seu Astor e o Roberto, já são os nossos amigos. E esse camping aqui é um dos campings mais tradicionais da cidade de Marquês de Souza. Então a capital dos campings tem o camping mais tradicional da cidade, e é essa a razão da gente estar aqui. E qual a outra razão pela qual nós estamos aqui divulgando e ajudando o Vale do Taquari? Porque na verdade, esses dois cidadãos aqui, além de perder toda a estrutura do camping, eles perderam também as casas. Então, existe toda uma situação em que faz a gente dar esse apoio. Então agora a gente vai conhecer um pouco a história do seu Astor Fux e do Roberto Giovanella, mais conhecido como Beto aqui, para a galera de Marquês de Souza. Vamos contar a história dessas duas pessoas que eu tenho certeza que depois que vocês conhecerem um pouco a história desses dois, que acabam de certa forma representando aqui toda a comunidade de Marquês de Souza, a comunidade aqui do Vale do Taquari, que é uma região muito linda. Eu tenho certeza que os amigos da Grande Porto Alegre e até mesmo os amigos fora do estado do Rio Grande do Sul vão querer conhecer essa região. Ok, seu Astor, vamos lá então. Vamos voltar para aquele final de abril de 2024. Infelizmente vamos ter que relembrar alguns momentos tristes, mas a vida também é feita de momentos tristes. E esses momentos, na verdade, eles querem deixar a gente mais forte. Porque se a gente conseguiu chegar até aqui, eu tenho certeza que vocês vão conseguir chegar além de novo. Como é que foi aquele finalzinho de abril, na medida que esse rio aqui bufava água de tudo quanto é lado, água pela lavoura, água no leito principal? Como é que foi esse drama para vocês? Olha, um drama muito grande para nós. De terça de manhã nós não conseguimos mais sair de carro, tivemos que sair de barco. Aí o rio subiu aquele dia de terça-feira, mas não foi muito. Aí de noite ele abaixou, no outro dia ele subiu de novo, daí ele veio alto. De quarta de noite ele abaixou, e de quinta de noite, de quarta de noite para quinta, ele levou tudo embora. Não deu para salvar nada? Não deu para salvar nada. Nada. Nem a roupa não deu para salvar. Nós ficamos sem nada. E aí, chega na parceria aqui do seu Astor Fux. Depois nós vamos contar a história desse camping, que é um dos mais antigos daqui de Marquês de Souza. 30 anos, né, seu? 31. 31 anos é. de história. Aí chega
o nosso amigo Beto na parceria com o seu Astor. E aí, Beto, como é que foi começar essa parceria e como é que foi chegar nesse episódio da enchente de 2024? Eu conheci o seu Astor porque eu visitava aqui o camp às vezes. Já né? frequentava aqui? E aí um dia ele chegou na minha casa e pediu se eu queria administrar o camp aqui, tocar o bar e coisa. E eu prontamente aceitei, porque eu gosto muito também da natureza, gosto muito de rio, gosto de pescar, gosto de estar. E já estou há praticamente 13 anos aqui cuidando. Na administração do Isso. camp. Que maravilha. E falando dessa terra, dessa linda terra aqui de Marquês de Souza, seu Astor, como é que foi para o senhor? Claro que eu imagino que deve ter sido um momento muito triste da sua vida. Ver essas terras que o senhor lutou tanto para construir, os amigos estão acompanhando aqui nas fotos o antes e o agora, de como era e infelizmente como a enchente deixou. Conta um pouco dessa história, dessa terra que vem lá dos seus antepassados, dos seus bisavôs provavelmente. Sim. Bisavô, o vô, o pai e agora eu. Isso é anos. Eu me criei aqui. E daí, esse camp surgiu porque eu morava em Lajado na época. Certo. Então nós vinha brincar aqui de domingo. Vinha de carro, que não dava para descer, aí levava as coisas a pé, tudo levava, fazer churrasquinho, tomar cervejinha. E daí foi 2 anos. Daí vamos abrir um camping. Comecei, fiz um baraco na parte de baixo, um barzinho, de 2,5 por 2,5 e um galpãozinho com 2 mesas. Aí deu, em junho deu uma enchente e me levou o baraco embora já. Poxa vida. Aquela vez já começou. Aí construímos aqui em cima. E daí foi a enchente de 2010. Só que 2010 ela não estragou nada. Não chegou a causar tanto dano. Não estragou nada, ficou tudo inteiro, tudo, a nossa casa, outras casinhas, tudo inteira. E agora inverteu. E ela só deu 80 centímetros a mais, essa enchente agora, 2024. Por quê? Porque veio muita madeira e muitas árvores dos deslizamentos que caía dentro do rio. E daí a água trouxe tudo e esses matos de eucalipto derrubou tudo que tinha. Infelizmente, mas só deu para ser com a roupa do corpo, né? Só com a roupa do corpo, nada mais. Mas graças a Deus da sua família não houve perda, ninguém se machucou. Não, ninguém se machucou, se salvemos todo mundo e estamos bem hoje. Que infelizmente já não é o mesmo caso do Beto. O Beto, gente, infelizmente teve um falecimento na família, que foi o pai, ou melhor, a mãe do teu padrasto, né? Isso. Como é que foi esse episódio, Beto? Isso aí, com certeza, foi uma situação marcante na família toda. Ela morava na localidade próxima aqui em Tamanduá e a casa dela era uma casa que nunca ia pegar enchente. Aí o pessoal, outras famílias foram se refugiando lá. Na casa dela. Isso. E houve um deslizamento tão grande lá, quando o arroio Tamanduá lá estava muito alto. Esse deslizamento bateu dentro do arroio e formou uma onda que varreu a casa dela e mais uma casa. Morremos 3 pessoas na casa lá. Poxa vida. E inclusive uma está desaparecida até hoje. Faleceu essa senhora, qual o nome dessa senhora? Olinda Lazarão. Faleceu a dona Olinda Lazaron e junto com ela outras 2 pessoas que ela estava brigando na casa dela. E inclusive uma dessas pessoas não foi encontrado o corpo até hoje. Gente, esse é o retrato então dessa tragédia que abate o Vale do Taquari. Mas agora vamos falar do futuro. Porque se nós chegamos até aqui, seu Astor, é porque vocês dois têm força para chegar de novo. Beto, se Deus quiser, vamos reconstruir tudo e vamos partir para cima de novo. Ok, gente, então tá aí uma pequena homenagem que o canal Viver e Agora, a gente veio lá de Canoas, da Grande Porto Alegre, nesse documentário que a gente está produzindo com tanto amor, com tanto carinho. Na verdade é uma forma de homenagear esse povo aqui. E aqui está muito bem representado, como se não bastasse nós estar no camp mais antigo de Marquês de Souza, que é a capital gaúcha dos campos. Nós estamos no camp mais tradicional, com mais de 30 anos de história. Estamos aqui com a colônia alemã, representada pela família Fuchs. Estamos com a colônia italiana, representada pela família Giovanella. Então, tá tudo representado aqui.
porque o Vale do Taquari, na verdade, ele recebe essas duas colônias, como vários vídeos nós já mostramos aqui no canal. Então eu queria deixar o meu agradecimento aqui para o seu Astor, por ter recebido a gente com tanto carinho. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado. Fica o nosso desejo de prosperidade e saúde para o senhor e para a sua família, tá bom? E voltem. E quero desejar também para o Beto aqui tudo de bom, prosperidade e saúde para a família. Que o Campo da Pedra volte a ser a maravilha que foi um dia, e eu não tenho a menor dúvida que vai ser, porque na medida que Porto Alegre, Grande Porto Alegre, a metade sul do estado, a fronteira, começar a vir para cá, para essa região do Vale do Taquari, eu não tenho a menor dúvida que daqui a um ano, talvez menos disso, a gente já vai ver esse camping maravilhoso, e nós vamos voltar aqui, voltaremos aqui para ter o prazer de mostrar o quanto está bonito de novo. E hoje, se os amigos já quiserem vir para cá, tá aí toda a estrutura que nós mostramos. Se quiser vir de barraca, pode vir. Se tem uma Kombi Home, um motorhome, pode vir também, não tem problema. As cabanas, infelizmente, houve a perda de 11 cabanas, então as cabanas estão bem disputadas. Tem que ligar com bastante antecedência aqui por Beto, porque, como a gente já explicou, tem hóspedes que alugam por ano inteiro. Ok, gente? Fica aqui o nosso sentimento de pesar e solidariedade à família da Dona Olinda Lazaron. Fica o nosso pesar para toda a família Giovanella por essa perda. Coitadinha, estava recebendo na casa dela pessoas. Nós que lá em Canoas recebemos 40 pessoas na nossa casa. A gente pode imaginar o drama que essa senhora passou. Essa senhora, gente, para vocês terem uma ideia, a gente não quis fazer desse documentário algo sensacionalista. Mas tem uma informação que é importante passar. Essa senhora, ela ficou mais de 8 horas com um ferimento grave na cabeça e resistiu. Ela chegou a ser levada para o hospital ainda com vida. Ela veio a falecer depois no hospital. Então, fica aí a memória da Dona Olinda, que ela receba essa homenagem lá no céu, lugar onde ela deve estar descansando agora. Muito obrigado, então, para os amigos que acompanharam esse documentário. A gente vai seguir aqui no Vale do Taquari, vamos divulgar ainda mais essa região, torcendo aí que os amigos da Grande Porto Alegre venham conhecer aqui a região do Vale do Taquari e, podendo, ficam aqui no Camping Pousada da Pedra para experimentar a pizza do famoso Beto, a pizza da Pedra, receita antiga aqui da família Fux. Beleza, gente? Grande abraço para todo mundo e a gente se vê na sequência. Valeu! Ok, meus amigos, aí está. Quero deixar um agradecimento aqui todo especial aos amigos que a gente fez lá no Vale do Taquari, ao Gilberto, ao seu Astor. Muito obrigado pela acolhida, espero que o canal ajude vocês a crescer, a se organizar e restabelecer a pousada Camping das Pedras o mais rápido possível, que ela esteja bonita de novo, para receber a moçada aí do Rio Grande do Sul e até mesmo de fora do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela acolhida, espero poder ter ajudado vocês com essa causa. E desde já quero te dizer muito obrigado pela força que tu está ajudando, com certeza, uma família que ajuda várias outras famílias. São vários funcionários que dependem da pousada Camping das Pedras. E semana que vem, meus amigos, prepare o coração. Vamos encerrar a série do Vale do Taquari. E não tinha como encerrar a série Vale do Taquari contando a história da maior heroína do Vale do Taquari. Aquela pessoa que, pra gente, pro canal Viver Agora, simboliza a resiliência, a coragem e a fé dessa tragédia, que foi a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. Sim, estou falando dela, a Kade Wendt. A Kade, meus amigos, a Kade desceu correnteza abaixo 3 quilômetros sem saber nadar. Ficou 30 horas numa torre de alta tensão, a mais de 30 metros de altura, aguardando o resgate, 30 horas numa torre de alta tensão, aguardando o resgate. E detalhe, a Kade sobreviveu para contar a sua história e nós vamos contar a sua história sexta-feira que vem, às 19 horas, aqui no canal. Então já esperamos vocês, já marca na agenda, 19 horas, venha se emocionar com essa história de uma heroína de carne e osso, a Kade Wendt.
E para os amigos que estão chegando por esse vídeo, eu quero informar que tem uma playlist completa com todos esses vídeos aqui no canal Viver Agora. Playlist completa com todos os episódios, que foi a maior tragédia climática do Rio Grande do Sul. E não tinha como o canal Viver Agora, um canal que é focado em natureza, aventura e positividade, não falar disso e não prestar essa homenagem. Então desejo todo o povo do Vale do Taquari força na jornada. Passou-se um ano, mas existe muito o que fazer, tem muito trabalho a ser feito e a gente deseja aqui de coração que vocês tenham força na jornada e que vocês consigam sair dessa o quanto antes. Quero deixar um agradecimento muito especial aqui a todos os amigos que estão chegando no canal, que estão se inscrevendo, que estão compartilhando, que estão deixando like, que estão deixando comentário aqui no canal. Comenta aqui o que você está achando do canal. Chegou agora? Já deixa o teu comentário. Já diz pra gente de que lugar do Brasil, de que lugar do Rio Grande do Sul tu fala. E como é que foi essa tragédia para ti? Como é que essa tragédia chegou até ti? Como foi a tua relação com essa tragédia? Conta para nós aqui, que eu pessoalmente quero te responder depois com a maior atenção, com o maior carinho. Eu sou o Vander Dias, esse é o canal Viver é Agora. Tamo junto na jornada, contando essa história completa da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, a enchente de maio de 2024, que está fazendo um ano agora em maio de 25. E pela tua atenção, eu deixo o meu muito obrigado. Até sexta-feira que vem, 19 horas aqui no canal Viver é Agora, porque viver, meus queridos, é agora. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.